Muito se ouve falar de um problema que tem preocupado a população mundial, o aquecimento global. A destruição da camada de ozônio, o aumento do volume dos oceanos e outros temas têm sido muito discutidos nas últimas décadas. Mas afinal, esses fenômenos estão realmente acontecendo? Para nos falar mais sobre esse assunto, nossa Opinião Livre de hoje conversa com o professor doutor de climatologia, Ricardo Augusto Felício, que afirma que o aquecimento global não existe. Tudo bem? Tudo bom. É isso mesmo? É, exatamente. O pessoal afirma que é o homem que faz o aquecimento global e outras coisas, que a gente consegue ter a capacidade de alterar o planeta, e isso não é verdade, né? Até mesmo dizer aquecimento global é um termo meio esquisito para a climatologia, porque várias áreas do planeta esquentam, outras esfriam, e aí você tira uma média também muito duvidosa que vai falar que o planeta inteiro se aquece. Então, esses argumentos assim, são muito simplórios para o estudo da climatologia. A climatologia é muito mais complexa do que simplesmente se reduzir a um parâmetro temperatura, né? Está sendo muito simplista. Sim. Vamos lá, então a climatologia estuda o quê? Vamos começar por aí. A climatologia ela estuda a interação da atmosfera com todas as superfícies da Terra. Então a gente tem que entender que em primeiro escalão a imensa maior parte da superfície da Terra são de origem natural e são os oceanos. Então a atmosfera está intimamente ligada com o que acontece com os oceanos. Claro. Então não tem como falar que é o homem que altera o clima, porque quem altera o clima, na verdade, o que aconteceu é com os oceanos, né? Mas quando a gente fala, vamos explicar, então a gente escuta, né, o tempo todo, aquecimento global, teve a Rio+20 e toda a preocupação com o planeta que a gente acha que realmente tem que ter para ver o que nós vamos deixar. De alguma forma a gente contribui. Mas quando se fala em aquecimento global, é o quê? Olha, o clima ele varia bastante, né? Então, nos últimos 100 anos, por exemplo, a gente já passou por períodos um pouco mais frios e um pouco mais quentes. Inclusive, nos anos 30, né, do século XX, foram mais quentes do que o atual. Pelo Antes menos, era muito mais quente, né? Até, quer dizer, inclusive, a gente fala do começo da graus mais civilização. quentes agora, né, em menos de 100 anos. 2 graus mais aquecidos nessa média global do que o atual. E está tudo aí funcionando muito bem, né? Não tem nenhum problema quanto a isso. Na verdade, o problema é quando a Terra resfria, né? Porque dentro desse saldo de energia que nós temos no planeta, no extrato geográfico, que é essa casquinha que está ao redor do planeta Terra, quando você tem pouca energia, tudo trabalha menos. Então, você tem menos atividade biológica, menos seres vivos, menos comida, tudo, né? É o contrário, quando você tem períodos em que a Terra passa por realmente aquecimento. É fartura, é o Éden bíblico, se você quiser imaginar assim. Porque todo o extrato geográfico está muito ativo. O sistema hidrológico do planeta está mais ativo, a fauna e a flora estão exuberantes, e aí você tem a fartura. Enquanto que é o contrário quando o planeta está mais frio. Mas então, esse contraponto de quando está frio, quando está quente, isso está acontecendo num equilíbrio, você quer dizer? Não. Essa ideia de equilíbrio natural é equivocada. Nunca existe um equilíbrio. Está sempre acontecendo transformações. Então não existe essa que eu vou consertar o planeta, jamais. O planeta está sempre em um estado evolutivo, isso ele faz há 5 bilhões de anos, né? Quase 5 bilhões de anos, e vai ser sempre assim. Nada que o homem faça vai alterar as mudanças do planeta, tanto ambientais, clima, etc. A gente se sente culpado o tempo inteiro. A ideia é essa, né? A ideia é essa. A ideia é essa. Desde que começou a se falar, quer dizer, essa preocupação até exacerbada com a questão ambiental, com a sustentabilidade, que o aquecimento global está aumentando cada vez mais por culpa do homem, quer dizer, a forma como a gente lida com isso. Quando você diz em relação aos oceanos, a essa estrutura que existe, esse equilíbrio do que afeta o oceano, a gente está cada vez poluindo mais. Isso não tem nada a ver. Essa poluição que o ser humano, que a população está contribuindo, isso não modifica de alguma forma? Não, isso tem que tomar muito cuidado com os processos escalares. As coisas acontecem ao nosso redor, numa escala muito pequena. Tem que se definir exatamente o que são esses problemas ambientais
Isso também é muito confuso. Esgoto é um problema ambiental ou é jogar, sei lá, material radioativo na atmosfera? São duas coisas bem distintas, né? Então, o que causa? Quer dizer, de alguma forma os dois causam algum problema. Sim, mas a gente vai perceber que inclusive a própria natureza dá conta, né? As pessoas esquecem que a gente joga todo o esgoto de São Paulo nos rios da cidade e não anda 40, 50 quilômetros no Rio Tietê, não tem mais nada. Quer dizer, a própria natureza deu um jeito de desaparecer com isso. Tinha que ser assim, são coisas naturais, estão dentro dos ciclos biogeoquímicos da Terra, né? O próprio esgoto é uma coisa dessa. E some, né? Some. Agora, urânio não. Se você jogar urânio, vai ficar lá 1000 anos, né? Mais de 1000 anos ativo. Mas é um material natural também, né? Tanto que você tem uma fonte de água, a primeira coisa que você tem que estudar é se a água é radioativa, porque fontes naturais de radiação estão dentro da Terra também. Então, quer dizer, com esse sorriso no rosto, você está me dizendo que a gente não está fazendo nada errado? Não, a gente tem que viver, ser feliz e etc e tal. Não, mas em relação ao planeta, isso eu sei. O planeta vai ser o que ele é e pronto, né? Eu fico assim, impressionado que um vulcão que entra em atividade, às vezes, só aquele vulcão significa, sei lá, a produção humana de 10, 20, 30 anos. Então, olha só o nível escalar da coisa. Um vulcão que entra em atividade na atmosfera... Significa que está há 30 anos amadurecendo tudo o que a gente fez em 30 anos, 40 anos, 10 anos, dependendo do tamanho do vulcão, qual tipo de atividade que ele teve, significa equivalente a tudo que a gente fez com o nosso sistema produtivo, industrial, etc. e tal. Então, isso é uma loucura, achar que o ser humano consegue alterar as coisas. Não. Um exemplo... Nem contribui. Nem tem como. Ele atua na escala dele, muito localmente, dentro de grandes cidades, e olhe lá ainda por cima, porque a escala superior ela ainda consegue passar por cima disso. Um exemplo é a frente fria. A frente fria vem, não adianta falar, nossa, a cidade de São Paulo é imensa, ela faz o seu clima. Quando vem a frente fria, acaba com tudo isso, né? É verdade. Acaba, você vai pôr uma blusa, se a cidade realmente fizesse isso, então a frente fria seria igual Moisés abrindo os rios, né? Então a frente não passa por cima da cidade. Não, a frente fria vem, acaba com a parte do problema da umidade baixa. Exato, então a gente vê que os processos de escala superior sempre são predominantes aos de escala inferior. Aliás, os de escala inferior eles só conseguem aparecer naquela sua própria escala. E assim, quando nada mais estiver acontecendo. Então, quando os fluxos da cidade realmente aparecem, quando mais nada está acontecendo. Mas em relação, por exemplo, à grande preocupação com a emissão de gases? Nossa, isso é um absurdo também. É condenar o CO2, por exemplo, que é o dióxido de carbono, como um poluente, como fazem às vezes nos Estados Unidos. O CO2 é o gás da vida. Sem ele, nada existe, né? Então, as plantas começam por aí, né? Elas têm que ter CO2 para conseguir se desenvolver e tudo mais. Todos nós dependemos nessa cadeia trófica das plantas. Vamos supor que se fosse possível realmente tirar o CO2 da atmosfera, acaba a vida na Terra. Se você não tem plantas, não tem fitoplâncton nos oceanos, etc., acabou a vida na Terra. Então é simplesmente insano isso, imaginar... Mas a gente está falando no caso de outros tipos de gás, né? O gás do automóvel, o gás das indústrias, o gás é um gás tóxico. Não, o CO2 não é gás tóxico, não se pode levar nesse sentido. E aí consegue se misturar depois um monte de coisa, falar que poluição é CO2, aí mistura o que é poluição mesmo. De novo falando, o que é o urânio, é a mesma relação. Existem tóxicos realmente que são lançados na atmosfera? Sim, existem, de processos industriais. Isso não tem nada a ver com aquecimento global. E aí existem técnicas para resolver esse problema. Usar flare, que são aqueles fogos que você vê assim em fábricas, né? Então existem técnicas para você destruir elementos poluentes tóxicos. Isso não tem nada a ver com gases chamados de efeito estufa, né? Então eles fazem essa confusão também proposital. E outra, a constituição da atmosfera não vai mudar o clima da Terra. O Freeman Dyson já falou isso há muito tempo, existem diversas pesquisas que alteram a concentração desses gases chamados de efeito estufa e nada muda. Na verdade muda, né? 10 elevado a menos 12, ou seja, insignificante.